O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores do Paraná e às viúvas dos ex-governadores. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionou a validade de um artigo da Constituição do Estado do Paraná que prevê o pagamento de pensão para ex-governadores. A aprovação de uma emenda constitucional diante já de uma jurisprudência consolidada a partir de 2018 a respeito da inconstitucionalidade desse benefício significava, com todo respeito, uma burla ao processo, à jurisdição constitucional desse tribunal. A Assembleia Legislativa do Paraná alega, no entanto, que as pensões não podem ser suspensas imediatamente, porque muitas famílias dependeriam delas para sobreviver. Vou citar 3 casos que são os mais dramáticos. É o do Paulo Pimentel, com 91 anos, do Emílio Gomes, com 94 anos, e da Arlete Richa, com 80 anos. O que essas pessoas vão fazer? Começar a trabalhar a partir de agora, ou voltar ao trabalho a partir de agora, porque o Estado falhou no controle dos atos ou legislativos ou administrativos. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do benefício. Nos outros estados também enfrentaram dificuldades. Então, não me parece, até por uma questão de isonomia, por um julgamento idêntico para todos os processos, que se possa estabelecer com maior respeito, seja o regime de transição, seja um equacionamento diverso. 5 ministros tiveram o mesmo entendimento. Se há um entendimento que é inconstitucional, ao prevalecer o pagamento, então é melhor que se julgue constitucional. Até porque a norma já foi revogada. O governador terá os mesmos direitos que as pessoas têm. Se ele contribuiu para a Previdência, tem direito ao benefício da Previdência. Se ele estiver trabalhando, tem direito ao salário. Eu não consigo entender uma razão pela qual esse descrime favorável mereça reconhecimento. Os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes se manifestaram por flexibilizar o pagamento de pensões, já que alguns pensionistas são idosos ou incapazes. Como é que nós vamos poder fazer justiça levando em consideração com a senhora de 90 anos? Ela vai perder toda a capacidade de sobrevivência, no limite já da sobrevivência biológica, porque a gente sabe o valor dessas pensões. E os estados gastam muito e gastam mal. E não são 9 pessoas que vão quebrar o Estado. O princípio da segurança jurídica, não é? Porque as pessoas que recebem uma pensão há 30 anos têm a legítima expectativa, na idade provecta em que se encontram, de continuar com esta pensão, sob pena até de perderem os meios de subsistência. Mas, por maioria, o pagamento de pensão a ex-governadores do Paraná foi considerado inconstitucional. Quem já recebeu os valores de boa-fé não vai precisar devolvê-los aos cofres públicos. E para falar mais sobre essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, quem está conosco é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Seja bem-vinda mais uma vez, Gi, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, acompanhamos na reportagem esse julgamento recente do Supremo Tribunal Federal e parece que a Corte já tinha um entendimento anterior a esse. Esse entendimento, inclusive, foi reafirmado nesse julgamento. Nós tivemos, Rafaela, em 2011, várias ações diretas de inconstitucionalidade que foram apresentadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, questionando diversas constituições estaduais que traziam exatamente essa previsão de vitaliciedade no que diz respeito aos subsídios, né? Por ter exercido o cargo político de governador, uma vez deixando esse cargo, a Constituição estadual, ela previa o direito ao ex-governador de receber, então, de forma vitalícia, uma pensão. E esse valor, ele é equivalente, de acordo com as constituições federais, ele tinha como parâmetro o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Então, o Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, já se manifestou pela inconstitucionalidade deste privilégio, com base nessas ações que foram ajuizadas pelo Conselho Federal da OAB. Há exemplo do que aconteceu, por exemplo, em Sergipe, no Piauí e também no Pará. Nesse caso concreto,
foi analisada a Constituição do Estado do Paraná e o entendimento também foi nesse sentido, de que não há nada que justifique a pensão instituída na Constituição Estadual. Esse privilégio, que está sendo colocado em razão de uma condição específica, ele não tem assento na Constituição e por isso foi declarada, então, a inconstitucionalidade desse dispositivo da Constituição Estadual do Paraná no que diz respeito a essas pensões. E como é que fica o caso das ex-viúvas que também receberam? Sim, tanto as viúvas de ex-governadores quanto os ex-governadores, eles não são obrigados a devolver o que receberam, porque os ministros entenderam que essa verba, por ter natureza alimentar, ela não pode ser repetida, ela não pode ser devolvida, porque uma vez recebida foi usada ali para custear as despesas, enfim, alimentares. Que é pensão, né? Então foi isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu, porque como elas foram recebidas de boa fé, amparadas, pela Constituição Estadual, dentro daquilo que ainda não havia uma decisão do Supremo declarando a inconstitucionalidade, então ficou assentado nesse julgamento que não seria necessária a devolução desses valores, porque foram recebidos de boa fé, então não haveria necessidade. E como você pontuou, essa decisão alcançou também as viúvas de ex-governadores que também vinham recebendo essas pensões. O Supremo, mais uma vez, deixou claro, então, que é contra esse tipo de benefício. Gisele, muito obrigada mais uma vez. Você continua com a gente volta a conversar no segundo bloco.